interpretado por Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. O Homem-Aranha é sem dúvida um dos heróis que teve mais versões no cinema. No vídeo de hoje a gente vai discutir e decidir quem foi o melhor Miranha dos três. Oi, eu sou a Milena Faria Pintor e esse é o seu canal de vida inteligente na internet. Essa é a sua playlist de cultura pop, onde a gente discute filmes e séries, fala um pouquinho de história, de fofoca de Hollywood, faz análise de filme. Enfim, a gente conversa sobre muita coisa aqui, então dá muito trabalho. Já deixa seu like, já se inscreve e vem comigo, que hoje a gente vai falar de MCU, o universo Marvel. O Miranha apareceu aqui pra gente no Brasil, nos quadrinhos, lá no finalzinho da década de 60. Ele é um herói bem velhinho, viu? A gente acompanhou, a gente não, né? A geração dos nossos pais, dos nossos avós, acompanhou filmes nos anos 70, 80, 90, de heróis muito segmentados. A gente via um Batman por ano, tem Batman até do Tim Burton, tem George Clooney como Batman, tem o Superman do Christopher Reeves, mas o Miranha foi aparecer pra gente nas telinhas nos anos 2000. Em 2002 a gente estava vendo o Homem-Aranha com o Tobey Maguire, do Sam Raimi. O Homem-Aranha 2 veio em seguida em 2004 e o Homem-Aranha 3 em 2007, ou seja, nós tivemos 5 anos de produções intensas com o nosso herói teenage favorito. Uma trilogia fechadinha, bonitinha e aclamada pela crítica até hoje. Essa obra de arte do universo geek está lá disponível na Netflix, caso você queira assistir. São filmaços que contam com a participação da Kirsten Dunst, do William Dafoe, do problemático James Franco. E se a gente parar para pensar que quando estava finalizando essa primeira trilogia do Homem-Aranha, é que começaram a desenvolver o universo cinematográfico da Marvel, que começaram a desenvolver o primeiro Homem de Ferro, e que do desenvolvimento do primeiro Homem de Ferro até o que a gente tem hoje, dos Vingadores consagrados, e de toda a cronologia da Marvel, foram 15 anos. A gente pode dizer que essa primeira trilogia do Homem-Aranha foi o pontapé inicial para essa nova geração de heróis no cinema. O Peter Parker é um adolescente completamente fudido, num subemprego, sem ter como pagar o aluguel, que se sente culpado pela morte do tio, que não consegue ir na apresentação da namorada, que perde a namorada para o melhor amigo riquinho. O cara tá lascado. É muito mais fácil você, jovem, lá no início dos anos 2000, se identificar com ele do que com um Homem de Ferro, milionário, filântropo, que fala uma série de idiomas, que é astrofísico, que é engenheiro nuclear. Então pode-se dizer que o Homem-Aranha do Tobey Maguire trouxe carisma para o personagem, ainda que o ator não dispusesse de muito. Mas trouxe identificação, facilitou com que a gente gostasse da história daquele menino. Sobretudo porque ele difere muito do perfil nobre do Capitão América, do primeiro Vingador. Quando o Spider-Man, quando o Peter Parker descobre e desenvolveu aqueles poderes, a primeira coisa que ele faz é ir atrás de vingança do cara que matou o tio dele e se apresentar em troca de dinheiro. Salvar o mundo não é a primeira opção dele. Eu posso dizer do Peter Parker e do Spider-Man do Tobey Maguire. São duas pessoas completamente diferentes. Ele é muito eficiente enquanto Peter Parker. Ele é o Peter Parker dos quadrinhos. Ele é tímido, ele é nerd, ele tem dificuldade de falar com a garota que ele gosta, ele tem dificuldade em fazer amigos, ele sofre bullying constantemente na escola. É um loser. Ele é um Peter Parker muito eficiente. Mas ele não é o melhor Homem-Aranha. Na HBO Go você tem acesso ao espetacular Homem-Aranha, o The Amazing Spider-Man, protagonizado pelo incrível Andrew Garfield. E agora a gente está falando da Elite. Eu sei que vai ser muito polêmico porque a continuação do espetacular Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 2, a Ameaça Electron, foi um fracasso de crítica. Tanto que o Andrew foi demitido, cancelaram. A trilogia não é fechada. E isso descredibiliza muito o segundo Miranha para todo mundo.
de 2012, 10 anos depois do lançamento do primeiro Homem-Aranha com o Tobey Maguire, nos conta mais sobre a origem desse herói. E aqui não tem Mary Jane, não, tá? Aqui nós temos a Gwen Stacy, interpretada pela maravilhosa Emma Stone. Aqui o Peter Parker é um nerd? Tá, ele é um nerd. Ele que desenvolve o protótipozinho para poder soltar a teia, ao contrário do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que soltava naturalmente dos pulsos, porque o diretor acreditou que não fazia sentido um jovem de 16, 17 anos desenvolver um sisteminha daquele. Mas o Homem-Aranha do Andrew é um estagiário da Oscorp. O cara é top, o cara é inteligentíssimo. Tanto que uma das chaves para poder vencer o vilão do segundo filme é a ciência. Andrew é tão convincente que quando eu fui fazer as contas e descobri que o cara já tinha tipo 30 anos e estava interpretando um adolescente de 16, eu falei, puta que pariu, ele nasceu para fazer o Homem-Aranha. Ele é tão carismático, ele é tão lindo, ele é tão charmoso, que ele não consegue ser nerd. O Peter Parker do Andrew Garfield não é o Peter Parker dos quadrinhos. O cara não é tímido, o cara ganha a Gwen na primeira conversinha que passa nela. Humilha o Flash em alto estilo. O cara vai visitar a namorada, filho de um policial, e confronta o policial na casa dele. Mas como herói, como o Spider-Man, ele é excelente. Eu não teria mudado nada se fosse a diretora desse filme. Ele é magnífico. Ele é sarcástico. Ele é piadista exatamente como o Homem-Aranha nas revistinhas. O cara, enquanto tá esperando o maior vilão da vida dele, um lagarto gigantesco, que além de ser um mutante, que tá tentando transformar a cidade inteira num delírio psicótico, ele tá lá jogando no Game Boyzinho dele, debaixo do esgoto. Enquanto Nova York inteira tá sendo ameaçada, o cara consegue fazer piada. E, cara, experimenta tirar o som das cenas enquanto ele tá brigando com a Gwen, vestido de Homem-Aranha. A expressão corporal dele, você consegue entender todos os sentimentos, de quando ele tá com raiva, de quando ele tá com dúvida. O gestual, ele é o Homem-Aranha. Você consegue ver o desespero do Miranha sem que o ator esteja mostrando o rosto. Eu lembro que na terceira temporada de The Boys, que foi no ano passado, 2022, muito se falou sobre a atuação do Black Noir, né? A temporada foi dele, ele foi um personagem importantíssimo, e o cara não fala e ainda usa uma máscara, de como o ator precisa ser bom. E eu me peguei lembrando do Andrew Garfield quando via vídeos sobre The Boys. 2 anos depois, em 2014, nós temos o espetacular Homem-Aranha 2, faz o Jamie Foxx como principal vilão, Ameaça Electron. Na minha opinião, se eu não entendesse nada de cinema, não que eu entenda muito, mas, cara, eu vejo muito Entre Migas, eu vejo muito Super 8, eu vejo muito Carol Moreira. Mas, na minha opinião, se eu nunca tivesse visto o Michel Aroucas falar nada sobre cinema, eu ia achar um filme fechadinho. Poxa, ele tem a namoradinha dele, o melhor amigo dele, o Harry Osborn, volta, o cara cai num tanque de enguia, ganha superpoderes, a motivação dele é porque ele sempre foi renegado, então ele quer matar todo mundo. Mas ele desiste de matar o Homem-Aranha quando descobre que o Homem-Aranha é o Peter, porque o Peter tinha sido legalzinho, tinha ouvido ele no elevador. Que bonitinha essa história, né? Eu ia ter achado legalzinha. Poxa, no final ele ainda perde a namorada, ele não pode salvar a namorada. Poxa, ele tinha prometido pro pai da namorada se afastar dela, hein? Não é que o cara tava certo? Quem entende um pouquinho consegue enxergar que é um filme fraco. É fraco de roteiro, a motivação do vilão é fraca, a redenção do vilão é fraca. O único ponto alto é uma das cenas finais onde ele não consegue salvar a Gwen. A gente tá falando de 2014, cara. Já tinha Vingadores, o nível de filme de herói estava muito acima dessa produçãozinha Malhação adolescente que fizeram o espetacular Homem-Aranha 2. Mas não foi nem um fracasso de bilheteria não, viu? 709 milhões, foi próximo do que o primeiro havia arrecadado, mas foi um fracasso de crítica. E infelizmente foi o adeus do Andrew. A Marvel já toma as rédeas do Homem-Aranha e resolve inseri-lo no universo dos Vingadores. O jovem é convocado pessoalmente pelo Nick Fury.
e dá-se início a uma nova trilogia completamente diferente de tudo que havia sido feito para o nosso Peter Parker anteriormente. Tom Holland, que falava desde criança que o Homem-Aranha era o filme favorito dele, que era visto por aí com camisa do Homem-Aranha, que respondia em entrevistas: eu quero fazer o Homem-Aranha, finalmente ganhou o papel de Homem-Aranha. O inglês interpretando o nosso nova-iorquino favorito dos quadrinhos. Espero não levar pedrada quando sair na rua, mas o único ponto positivo desses 3 filmes, na minha humilde e insignificante opinião, lembrando que você pode pensar diferente, não é crime, é a participação da Zendaya. Esse filme arrecadou 10 vezes mais o orçamento inicial. Com orçamento pouco mais de 150 milhões, ele arrecadou mais de 1 bilhão e 100 milhões de bilheteria. Foi o maior sucesso do Homem-Aranha de todos os tempos. O primeiro filme parece ser experimental, né? A gente tem o Peter Parker dentro dos Vingadores, lidando com o fato de estar ali com aqueles heróis que o mundo inteiro conhece, que ele idolatra e sentindo que participa deles, e ele age exatamente como um adolescente bobo agiria. É legalzinho, é inovador e revolucionário. O Tom Holland, pra mim, tem carisma negativo. Eu sei que tem um hype gigantesco em cima dele, não entendo porquê. Ele, pra mim, é outro Timothée Chalamet. A diferença é que o Timothée Chalamet ainda é padrão, né? Ainda é bonito, socialmente falando, né? Ainda se encaixa no que a sociedade compreende como beleza. Mas o Tom Holland, pra mim, é um anãozinho com cara de 12 anos pra sempre. Eu não entendo o que ele fez pra conseguir a Zendaya. Porque pra mim a Zendaya era até sapatão. Mas enfim, eu vou ser cancelada, né? As 12 pessoas que assistem esse vídeo vão ficar putaças comigo. Mas ele é péssimo como Peter Parker. Ele é bobo num nível. Ele é péssimo como Homem-Aranha, porque ele consegue ser mais patético ainda. Ele consegue ser mais criança e idiota ainda. Mas funciona pra essa geração, porque Vingadores pra mim ou é teen, que assiste, ou é teenage, ou é homens de meia idade, que já não tem mais o The Rock, já não tem mais o Jaden Statham. Precisa lançar uma nova carga explosiva aí. Tira o Peter Parker de Nova York, leva ele para pontos importantes do mundo, onde vilões estão surgindo e a gente precisa da ajuda dele, como Veneza, como Londres. Agora, o Homem-Aranha sem volta para casa foi o apocalipse cinematográfico. Foi o crossover que todo mundo tava morrendo de medo de estar iludido demais, acreditando que ia acontecer. Ao mesmo tempo, a gente queria demais que acontecesse. E quando aconteceu, a gente ainda não acreditou. Juntaram os 3 Homens-Aranhas dentro daquela teoria de multiverso do universo cinematográfico da Marvel. O Tom Holland é tão fraquinho como o Homem-Aranha que ele precisou da ajuda dos outros 2. Foi um boom nível Copa do Mundo, nível final de Game of Thrones. Esse filme chegou na casa de 1 bilhão e 900 milhões. Esse crossover dos 3 Homens-Aranhas foi um fanservice absurdo. Acalentou o coraçãozinho lá da geração que, quando lançou o Homem-Aranha do Tobey Maguire, tinha de 7 a 10 anos. E a referência de um Homem-Aranha dessa geração é ele. Acalentou o coração da geração que, quando lançou o Homem-Aranha do Andrew Garfield, tinha essa mesma idade. E para eles, o Homem-Aranha é o Andrew Garfield. E acalenta o coração desses molecotes aí catarrenhos que estão nascendo agora. E para eles, o Homem-Aranha é o Tom Holland. Respondendo à pergunta inicial desse vídeo, qual dos 3 é o melhor Homem-Aranha? Quando o mesmo herói é interpretado por atores diferentes, em gerações diferentes, responder essa pergunta é muito diferente. Para você, qual é a melhor Malhação? É a Malhação que você assistiu. Então, qual vai ser o melhor Homem-Aranha para você? Aquele que você assistiu quando tinha a idade do público para quem o filme foi feito. O melhor Homem-Aranha, para mim, é o do Andrew Garfield. Ah, Milena, porque quando você assistiu lá em 2012, em 2014, você tinha o quê? 12 anos? Não, eu já tinha quase 20. Mas eu li quadrinhos e eu assisti a todos os filmes dos 3 Homens-Aranhas. Se for contar a participação do Tom Holland em Vingadores, dá uns 11 filmes só de Homem-Aranha, né? O melhor Homem-Aranha é o Andrew Garfield. O melhor Peter Parker é o Tobey Maguire. E o Tom Holland não tem nada de melhor. Mas responder essas perguntas